Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Católico. Hoje nós iremos receber uma pessoa que tem a missão, ela e a família dela, de ser a guardiã da Capela de Santa Luzia. Seja bem-vinda, Gracinha. Obrigada, Vera. Gracinha, e quem foi Santa Luzia? Santa Luzia foi uma virgem e mártir. Ela nasceu no ano 280 e foi martirizada. Os olhos foram arrancados e decapitada em função da perseguição aos cristãos pelos romanos. E ela é protetora? Ela é protetora da visão, deve ter arrancado os olhos, né? Ela foi perseguida porque ela não queria se casar, não era? E queria ser virgem. E aí arrancaram os olhos dela, mas depois ela ficou boa? Depois nasceram os outros olhos. Existem duas versões, né? Existe uma porque ela tinha prometido fidelidade a Deus, né? Ela, virgem, não queria casar, mas ela tinha sido prometida pelos pais na época, já prometia os filhos, né, em casamento. O pai já tinha morrido e a mãe preocupada. Quando ela foi martirizada, que tentaram matá-la e não conseguiram, aí arrancaram os olhos e vieram outros olhos. Então ela foi morta com um punhal no pescoço. Aí na figura de Santa Luzia, no quadro de Santa Luzia, a gente pode perceber a palma, né, que simboliza os mártires. Os mártires. E ela também está carregando na bandeja os olhos, porque ela tiraram os olhos e nasceram outros ainda mais bonitos. Ela não conseguiu morrer, mesmo arrancando os olhos dela. E ela era devota de uma santa, não foi isso? Santa Águeda, ela era devota. A mãe dela estava com um problema hemorrágico, né? E ela convidou a mãe para ir no túmulo de Santa Águeda. E quando chegaram lá, depois que voltaram para casa, apareceu em sonhos e Santa Águeda disse: Luzia, você não precisava ter ido ao meu túmulo, porque você tem esse poder. E a mãe dela ficou curada. Então, em agradecimento, a mãe liberou para ela não casar. E aí o rapaz ficou revoltado, porque ela começou a vender o dote dela em vida, né? Isso. E ela acabou sendo perseguida porque era cristã. E ele denunciou a Diocleciano na época, né? Que era o governador. Gracinha, e por que Santa Luzia é padroeira de tantas igrejas no Brasil? Porque ela é do início do cristianismo. Ela faz parte da oração eucarística número 1, do Cânon Romano. Você tem aí a parte que é citado o nome dela? Tenho. O Cânon Romano. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Gracinha, e quais foram os padres que passaram pela Capela de Santa Luzia? Os padres, na época que minha avó convidava os padres para celebrar na capela, ela chamava da Igreja Nossa Senhora de Fátima, da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, de Parangaba, e em seguida chegaram os padres piamartinos, que ficou o padre Batista Pionelli e padre Luiz Rubofini, da Pia Marta da Guanambi, e ele, padre Luiz, ele construiu a Igreja Matriz Jesus Maria e José, no bairro Vila União. E Gracinha, sempre foi aquela capela que a gente conhece hoje? Não. Ou ela foi reformada? Não. A capela
foi construída por Francisco Manuel Ferreira Parrião, foi doada à Arquidiocese no dia 13 de dezembro de 1913. E após a construção, depois, o padre que chegou já com a paróquia Jesus Maria e José, chegou primeiro o padre Fernando, que veio do Rio de Janeiro, passou pouco tempo. Aí depois, padre Eugênio. Então, o padre Eugênio, ele derrubou a igreja, a primeira, e construiu uma outra maior, mas que a comunidade não agradou a comunidade. Ela era com telhas de amianto e as paredes com bogós, e os bancos eram os blocos de cimento que ainda hoje existem no pátio da capela. Não tinha conforto nenhum. E a atual? Então, a atual, com a comunidade sem aceitar, e a minha tia, Maria da Conceição Freitas, né, Marinha, mais conhecida por Marinha, ela trabalhava na Secretaria de Finanças do município, e a amiga dela, Altamira Bandeira, ela tinha um sobrinho que era o Neudson Braga, arquiteto, e ela conseguiu a doação do projeto atual da Capela de Santa Luzia com o Neudson Braga, arquiteto da Universidade Federal do Ceará. Inclusive, a capela, ele chamou alguns estudantes, não foi? Para aprender? Chamou alunos da arquitetura para ensinar como fazer aquela parte do teto. Que é a baulada, é assim que se chama? Isso. E as portas? As portas foram com os Pia Martina, eles tinham a marcenaria, né? Padre Luiz. Gracinha, você comentou uma vez que tinha um pouco da história da Capela de Santa Luzia no livro Igrejas do Ceará, do autor Francisco Andrade Barroso. E eu pude ver que tem um registro lá que ele fala o seguinte: em 4/12/1923, o padre Rodolfo Cunha começava as novenas de Santa Luzia. Quer dizer, o primeiro registro que está colocado aí, em 1923, já vai fazer 100 anos das novenas de Santa Luzia. Quais são as lembranças que você tem das novenas, das festas de Santa Luzia? Hoje é o trido, mas na época era o novenário. E consta, as festas eram bem animadas, e eu me lembro das festas, na casa da minha avó, era uma mesa muito comprida, e o pessoal fazendo a galinha assada com recheio, e também pessoas fazendo as doações, mandando e fazendo bolo e também recebendo doações. Então a festa era muito animada, que vinham pessoas até de municípios vizinhos e vinham para a festa de Santa Luzia. E a Capela de Santa Luzia, hoje ela pertence a qual região e a qual paróquia? Ela pertence a Bom Jesus dos Aflitos e a paróquia Jesus Maria e José do bairro Vila União. Mas se a paróquia foi construída após a capela, ela pertencia a quem, a capela anteriormente? A arquidiocese, inicialmente era a minha avó que conseguia os padres, ela não tinha uma ligação assim como a paróquia, ela ficava só conseguindo padres. Quando foi criada a paróquia Jesus Maria e José, ela passou a pertencer à paróquia Jesus Maria e José. E quando a paróquia Jesus Maria e José começou a cuidar da capela, quem foi o primeiro padre, você se lembra? Padre Fernando, que veio do Rio de Janeiro, passou pouco tempo. Aí depois veio o padre Eugênio, depois padre Frota, depois do padre Frota veio o padre de Evangel,
Padre Divangel, depois Padre Abel e atualmente Padre Marcos Mendes de Oliveira. Em relação à festa de Santa Luzia, desde aquela época, quando você era criança, que acompanhava as festas, já tinha essa tradição de fazer a doação de óleos vivos? Isso, a tradição de óleos vivos é uma característica da festa da capela de Santa Luzia, no bairro de Vila União. Até me lembro de um padre chegou para confessar, ele disse, nunca tinha visto, confessando e as galinhas lá. Em relação a essa doação de óleos vivos, o que é que seria isso na festa de Santa Luzia? É o agradecimento da graça alcançada. Então, os devotos de Santa Luzia, eles criam durante o ano para entregar no dia de Santa Luzia, que pode ser coelho, capote, peru, e eles entregam, né? E você deve ter, então, muitos testemunhos de pessoas que alcançaram, então, graça referente à sua visão, ou para ela, ou para o pai, para a mãe, né? Você tem alguma história para contar? Até recentemente, num sábado pela manhã, que eu estava na capela, e chegou um rapaz, ele contando que o pai dele, já falecido, tinha conseguido uma graça. Ele fez a cirurgia, né? E o médico, quando terminou a cirurgia, o médico disse que ele ia ficar cego. Então, ele foi e pediu a intercessão de Santa Luzia. Quando ele retornou ao consultório, o médico disse que tinha acontecido um milagre, porque ele não ia ficar cego. Então, ele disse, meu pai já faleceu, mas eu estou vindo, que eu estou também com um problema na visão, e eu vim pedir também a intercessão de Santa Luzia. Até eu pedi o nome do pai e dele e coloquei na intenção para a missa no domingo. Isso foi num sábado pela manhã. E no domingo ele foi participar da missa. Gracinha, e como é que são as festas de Santa Luzia atualmente na capela? Atualmente é o tríduo, né? 10, 11, 12 e 13 de dezembro o dia. E as missas, elas foram sendo acrescentadas, os devotos que começaram a pedir. Então, eu me lembro que tinha já a missa de meio-dia, né? Que é devocionário de Nossa Senhora. Mas aí chegou, isso aí eu me lembro que eu presenciei, chegou uma van com muitas pessoas vindo de Pacajus e tinham informado para eles que a missa seria às 3 horas da tarde. Disse, não, a missa agora é só às 19 horas. Aí eles disseram, não, tem que ter, porque a gente não pode esperar até às 19. Aí passou a ter a missa das 3 horas da tarde. Só tinha de 7 horas da manhã, mas aí ficava tão cheia, lotada a capela, que depois se viu a necessidade de ter a missa das 9 horas, para diminuir a quantidade de pessoas na missa das 7 horas. Gracinha, e atualmente, como é que está sendo a festa de Santa Luzia? A festa de Santa Luzia está sendo o tríduo. Então, são os 3 dias de preparação para a festa. Em dezembro, 10, 11 e 12, com a missa às 19 horas. E antes da missa, é rezada a novena, do tríduo, né? Antes da missa. E no dia 13, então, nós temos missa às 7 horas da manhã, 9 horas, meio-dia, 15 horas e 19 horas. E durante todo o dia 13, nós temos a cantina com lanches sendo vendido e também preparamos lá no salão um bazar para serem vendidas as doações, roupas, calçados, bem movimentado durante o dia lá na capela. Que a gente chega às 5 horas da manhã lá e sai 11 horas da noite. E durante o dia fica um movimento, no dia 13, recebendo a doação dos óleos vivos. Somente no dia 13,
porque é preparado o ambiente para receber. Então fica esse movimento e algumas prendas ficam para o leilão à noite, mas já é comercializado o que vai chegando, né? As galinhas vai sendo comercializado durante o dia. E também nós realizamos uma rifa que é feita logo após a missa. Vem pessoas até de outros municípios. É muito conhecida e festejada a festa de Santa Luzia. Até o que eu observo também, às vezes é a pessoa em agradecimento, a mãe era muito devota, aí o filho vem como uma lembrança da mãe dele, que vem, e também já oferece até os óleos vivos. Ele continua o que a mãe fazia quando viva. Gracinha, essa nossa conversa ela também é um momento histórico para a gente lembrar a história da Capela de Santa Luzia. Eu anotei aqui alguns nomes e eu gostaria que você me dissesse o que é que essa pessoa tem a ver com a Capela de Santa Luzia, tá certo? Uhum. Francisco Manuel Ferreira Parrião. Francisco Manuel Ferreira Parrião era o avô e era padrinho da minha avó Isaura. E era o dono de todas aquelas terras que, segundo o livro do Francisco Andrade Barroso, vem lá de Tauape, contornando a base aérea até o aeroporto, o lado antigo, pela Luciano Carneiro. Depois ele foi vendendo as terras para outras famílias e também foi feito o loteamento. É tanto que tem o parque com o nome dele, Parrião. Agora, os filhos, eles não tiveram aquele cuidado de continuar com o nome Parrião, né? Ele foi perdido no tempo. Francisco Manuel Ferreira Parrião, ele construiu a capela, pediu permissão à Arquidiocese de Fortaleza no dia 16 de outubro de 1913 e inaugurou no dia 13 de dezembro de 1913. Tem uma placa, uma lápide, na entrada principal da capela, que foi uma preocupação, eu acho bem interessante, de um primo, do sobrinho da minha avó Isaura, o Edmilson Ferreira Dantas. Ele guardou a placa da primeira capela construída e ele que colocou na atual. Lá na porta principal tem a placa onde Francisco Manuel Ferreira Parrião fazendo a doação da Capela Arquidiocese de Fortaleza. A próxima pessoa que eu ia perguntar é justamente o Edmilson Ferreira Dantas. Então, Edmilson Ferreira Dantas é o sobrinho da sua avó, que é neta de Francisco Manuel Ferreira Parrião, né? Uhum. E ele teve o cuidado de pegar a placa registrando a doação da capela para a Arquidiocese, que era da capela inicial, original, para a capela atual hoje, né? Isso. E quem foi Isaura Ferreira de Freitas? Isaura Ferreira de Freitas era minha avó e neta do Francisco Manuel Ferreira Parrião. Ela foi a primeira a casar na capela inicial de Santa Luzia. Quem foi Altamira Ferreira Dantas? Altamira Ferreira Dantas, ela, amiga da minha tia Maria da Conceição Freitas, trabalhavam na Secretaria de Finanças do município e ela conseguiu a doação do projeto atual da Capela em Santa Luzia ao Neudson Braga, arquiteto da Universidade Federal do Ceará. O Neudson Braga era o meu próximo aqui na minha lista, então o Neudson Braga foi o arquiteto do projeto atual da capela, né? Exato. Quem foi Esther Ferreira Barros? Esther Ferreira Barros era irmã da minha avó, foi a única que presenciou a inauguração da capela atual. Quem foi Francisco Andrade Barroso?
Francisco Andrade Barroso, ele foi do Instituto Histórico e Geográfico, que escreveu 2 volumes de igrejas do Ceará. Então, a capela está no 2º volume do livro. Então, em relação aos padres, aí, Gracinha, você me corrija se eu estiver errada, mas pelo que você se lembra, teve o padre Fernando, o padre Eugênio, o padre Divangel, o padre Abel e atualmente é o padre Marcos Mendes. Exato. Responsáveis pela capela. Isso. Gracinha, o que é que significam essas 2 placas aí? Essa primeira placa, ela ficava na igreja inicial, quando Francisco Manuel Ferreira Parrião construiu a capela e fez a doação à Arquidiocese de Fortaleza. A gente pode notar até que o português dele é bem diferente, né? E essa segunda placa, o que é que significa? Essa segunda placa foi um tributo de gratidão a Isaura Ferreira de Freitas, que era neta e afilhada do Francisco Manuel Ferreira Parrião, e ela zelou pela capela até a morte, em 1977, e também um agradecimento a Altamira Bandeira Dantas, que conseguiu o projeto da capela atual com o Neudson Braga. Isso aí é um dia que a gente foi de manhã lá na capela de Santa Luzia. Então, a capela original, né, Gracinha, ela ficava aí, né, nessa parte aí, né? Isso. Aí, nesse vídeo aí, a gente estava te gravando, e aí aqui ficava a porta de entrada da capela, onde fica aqui essa mesa aqui de cimento, né? Exato. Então, toda essa parte aqui era a capela antigamente? Era a capela. Até o prédio, ela era pequena. E ali no prédio do Barco de Jesus, que é chamado hoje Barco de Jesus, também foi projeto do Neudson Braga, né? Neudson Braga. Então, a capela era pequena. E aí era a porta, a entrada? A porta principal. Gracinha, também queria que você que você falasse sobre a relíquia de Santa Luzia. A relíquia de Santa Luzia, eu sempre pesquisava na internet e descobri que o corpo dela estava em Veneza. Então, minha sobrinha estava indo para Itália e eu pedi que ela procurasse. Então, ela disse que o marido dela veio tão feliz porque ele tinha encontrado onde estava o corpo de Santa Luzia, que eu pensei que era na igreja de São Marco, e não é. É na igreja de São Jeremias, que se procurar na internet vai encontrar o corpo dela lá no altar da igreja de São Jeremias, que fica perto da estação Santa Lúcia, porque em latim, Luzia é Lúcia, né? No italiano. Lucia é a mesma coisa que Luzia. E depois, posteriormente, eu fui lá em Veneza e visitei, fiquei muito emocionada, lá o corpo de Santa Luzia. Tem uma máscara de prata no rosto, porque já estava bem danificado, né? Então, à noite, o padre colocou um pedaço, porque se fosse tirar todo o manto de Santa Luzia, né, para como relíquia, então ele colocou um pedaço de tecido junto ao corpo à noite, e de manhã ele tirou nesse quadrinho como relíquia de Santa Luzia. Gracinha, você podia explicar aqui essa imagem que a gente está vendo na tela, que aí eu vou colocar também aqui na tela. É a relíquia de Santa Luzia, esse pedaço de tecido que foi... Esse pedaço aqui, né? Esse pedaço de tecido que foi colocado junto ao corpo de Santa Luzia, que está no altar lá da igreja de São Jeremias, e foi retirado pela manhã e colocado nesse quadro. Gracinha, você tem mais alguma coisa a dizer? Ou você só quer cantar agora a música de Santa Luzia?
Porque a Gracinha, ela cantava antigamente, né? Depois de um tempo é que ela foi procurar outras pessoas para cantar na missa da capela, né, Gracinha? Eu ficava procurando pessoas que tivessem o violão. É tanto que, uma época, criou o grupo Sagrada Família, lá da paróquia, da Igreja Matriz, e eles iam cantar lá na capela, né? Antes disso, eu comprei um gravador, era com a fita, e eu colocava, né? Para sair um pouco de mim. E você cantava com um gravador? Não, eu cantava sem nada, né? Antes. Era só você que cantava? Minha avó então levava, que eu tinha que fazer as leituras e cantava. Cante um pouco para nós, então, Gracinha. O hino oficial de Santa Luzia. Vou cantar só o refrão. Tá certo. Ó Virgem Santa Luzia, a nossa fé vos assista, alcançai do bom Jesus, nos queira guardar a vista. Gracinha, quais são os horários de missa na Capela de Santa Luzia? Na Capela de Santa Luzia, a missa são aos domingos, às 19 horas. E com a pandemia, nós começamos a transmitir através do Facebook, na página Capela de Santa Luzia, Vila União. Esse endereço da transmissão da capela, eu vou colocar aqui no link dessa descrição desse vídeo. Então, nós estamos terminando mais um episódio hoje do nosso Momento Católico. Obrigada, Gracinha. Eu que agradeço, Vera, pela oportunidade de poder falar um pouquinho da Capela de Santa Luzia, para ficar o registro. Tchau, pessoal. Até a próxima. É.